E eu queria começar falando contigo, Daud, sobre a guerra aí, que o risco de fome aí, ele é temido aí devido à falta de grãos já no Oriente Médio e também no norte da África. Então, Egito, Turquia, Bangladesh, Nigéria, que são países muito populosos, eles são os principais importadores de grãos da Rússia e da Ucrânia. Essa guerra, ela tende a deixar a situação mais complicada para esses países? E como é que fica o Brasil também nisso tudo? Bom, Daniel, a guerra não tem a dúvida, né? Como você bem colocou, a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores, né, de trigo, a Ucrânia de milho, e a gente sabe que a fome no mundo, ela se dá por dois motivos, né? O principal deles é a questão da renda. Os custos de produção de alimentos no mundo estão subindo demais, né? E isso afasta milhões de pessoas do consumo, porque se você tem uma renda pequena e os custos sobem, porque você tem uma quebra na oferta e também uma elevação do custo daqueles que produzem, evidentemente que você vai aumentar o número de pessoas que não comem no mundo. Com relação às medidas humanitárias que vêm sendo tomadas por alguns países para evitar, né, que esse número de pessoas com fome aumente, infelizmente não vai ser possível de atender todos aqueles que prioritariamente precisariam. A guerra, ela tem essa configuração, ela não é boa para ninguém. E essa guerra, Daniel, tem uma característica que eu acho que é importante a gente conversar, que é saber se realmente ela vai terminar de repente. Não, não vai terminar, porque a Ucrânia não vai aceitar ter o seu país destruído, como está sendo, e a Rússia também não vai aceitar sair como derrotada. A gente sabe que a Rússia já perdeu o seu poder de fogo terrestre, né? As tropas russas estão se afastando, estão voltando para ganhar força. Os equipamentos russos também já estão sem grande eficiência, porque são equipamentos antigos. Se Putin tomou cuidado em guardar dinheiro para enfrentar essa guerra, ele não tomou cuidado em ter equipamentos e reposição de peças adequadamente, porque ele achou que fosse dar um passeio na Ucrânia e isso não aconteceu. Eu estou contando isso porque dificilmente a gente vê uma análise preditiva dessa guerra. As pessoas ficam animadas, olha, a guerra vai acabar. E para os Estados Unidos e para a OTAN, não interessa que Putin continue no poder na Rússia, porque ele vai se restabelecer e vai aprontar outra nesse sentido, porque é uma barbaridade, né, o nível de ações que a Rússia vem tomando. Eu estava vendo agora há pouco aqui, locais que têm crianças, eles atacam hospitais, isso já, né, vocês mesmos, né, já divulgaram muito isso, a população civil, ele está pouco preocupado com isso. Então, o fim dessa guerra, ele pode se estender um pouco, não no campo de batalha, mas no campo diplomático, porque há uma pressão muito grande. A gente vê um posicionamento do presidente dos Estados Unidos, John Biden, de acusar e repetir as acusações em relação ao crime que Putin vem cometendo. Eu digo isso para que a gente possa concluir, né? Hoje o site ele tem uma audiência muito grande na área econômica, né? Ah, bom, mas vai acabar a guerra, as coisas vão voltar. Não, não vai acabar. Nós estamos diante também da alta de juros nos Estados Unidos, né? E quanto mais juros lá tiver, menor será a atividade econômica, menor o crescimento, e isso acaba espalhando pelo mundo, e pode sim haver uma fuga de investimentos de renda variável à renda fixa, diante de uma instabilidade que ainda a gente tem pela frente. Então, as variáveis que norteiam hoje o sistema financeiro, elas estão incertas e podem sim sofrer aí algum agravamento. Com relação à comida, o Brasil,
né, nessa história, na produção agropecuária, o Brasil já vem sofrendo muito, né? Os custos subiram demais, porque você tem o ciclo, né? A safra ela tem um ciclo que é longo. Então, se nós considerarmos aqueles produtos que são exportados, como a soja, o milho, o algodão, o café, a própria carne, né? Você tem aí um ciclo em que, quando você começou a produzir ou começou a formar o seu planejamento para esta safra, você não tinha essa situação. E agora a gente entra, né, para a próxima safra, 22, 23, em que, dependendo das condições da região em que estiver o produtor rural, dificilmente essa conta vai fechar, independente, né, do que vem acontecer. Então, nós temos aí a questão do câmbio, que de uma certa forma deveria favorecer, né? Temos a questão do petróleo, que vai continuar sendo um impacto muito forte no preço dos combustíveis, e hoje aquele pequeno produtor, como a suinocultura, não aqueles integrados, a avicultura, outro produtor de leite, produtor de queijo, esses aí, Daniel, estão no mato sem cachorro, porque os custos eles subiram muito e ultrapassam os preços de venda, né? Hoje o pãozinho já está subindo muito, né, em função da nossa necessidade ainda, que dependemos dos preços do mercado internacional e também do trigo no mercado internacional, e os fertilizantes. Então, a gente vive um cenário muito complicado que nós precisamos entender esse cenário e, e colocar essas variáveis diante do nosso planejamento de como a gente deve agir daqui para frente.